Então diz assim o Senhor, livro de Números, capítulo 23, versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar ou condenar, né, irmãos, a quem o Senhor não denunciou ou condenou? Versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito. Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Aleluia, somente até aqui vamos buscar o Senhor. Filho de Deus Altíssimo, Pai, em nome de Jesus Cristo, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos a unção do Teu Espírito Santo. Buscamos a Tua inspiração, Senhor. Buscamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Então eu rogo a Ti, ecoa no meu coração, Senhor. Então eu rogo a Ti, Senhor, fala aos meus ouvidos, Senhor. Então eu rogo a Ti, meu Senhor, e candalabasúbia, ricalabalabiliste, candalabalabalabaxeias. Oh Deus, muda os meus pensamentos, tira as minhas emoções, Senhor, para que neste momento, Senhor, os meus lábios se movam segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, neste momento, Senhor, com a Tua palavra, com o poder da Tua palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja exaltado, seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, nós vemos aqui uma história muito interessante, né? Uma história, assim, bastante, como é que eu vou dizer para os irmãos? Bastante envolvente em relação àquilo que nós vivemos hoje em dia, apesar desta passagem bíblica ter acontecido ali enquanto o povo de Israel vagava pelo deserto, né, procurando ali alcançar a terra prometida. E nós vemos aqui, irmãos, um momento assim interessante da palavra, porque quem disse essas palavras que nós lemos aqui agora foi um profeta que não era judeu. E ele é tido, né, como um profeta maldito. E esse profeta ele se chamava Balaão. E ele era muito conhecido nas diversas nações, né, que rodeavam ali, né, a futura nação de Israel. Ele era famoso pelas suas predileções e também, né, pelas suas palavras, né, que eram ali, que aconteciam de alguma forma. E esse profeta, irmãos amados, ele ouvia a voz de Deus. Ele conhecia Deus e ouvia a voz de Deus, né? E em determinado momento, nessa situação bíblica que nós lemos aqui, ele foi usado por Deus para deixar palavras profundas e maravilhosas para as nossas vidas, e experiências e ensinos que nós devemos viver hoje. Você não vai hoje simplesmente ouvir uma história, mas você vai ouvir hoje, né, um ensino daquilo que você precisa aprender em relação às suas batalhas e lutas, em relação ao seu inimigo, em relação ao poder de Deus. Israel estava vagando pelo deserto, e em determinado momento, irmãos amados, o povo de Israel
se achegou ali a uma nação para passar ali por uma nação, a nação de Amon, a nação dos amorreus. E a Bíblia diz que Moisés, ele mandou um recado para o rei dos amorreus, e esse rei se chamava Seom, e ele disse assim para o rei: olha, permita-nos passar pela sua nação. Nós não vamos passar pelas suas vinhas, nós não vamos passar, nós não vamos beber da sua água, nós simplesmente queremos atravessar a sua nação para chegarmos ao lugar aonde nós devemos chegar. Moisés disse essas palavras para aquele rei, e aquele rei, ele se negou completamente a deixar ali a nação de Israel, a futura nação de Israel, o povo de Israel passar ali pelo deserto, atravessando ali as terras de Amon. E esse rei foi lutar contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo de Israel exterminou completamente ali os soldados daquela nação, se apossou daquelas terras, dominou aquelas terras de forma terrível, de forma tremenda, haja vista ali a negação daquele rei em deixar simplesmente o povo de Israel passar. E é importante também, irmãos, que depois que Moisés passou por essa nação, derrotou ali toda aquela nação, ele se achegou até uma outra nação. Se chegou próximo ali a uma outra nação, a nação de Moabe. E a Bíblia diz que Israel acampou ali na planície, ao redor de Moabe, e a Bíblia diz que o rei de Moabe, Balaque, ele ficou com muito medo. Ele ficou com muito medo porque ele ouviu falar daquilo que o povo de Israel tinha feito contra os amorreus, contra a nação de Amon, destruindo completamente aquela nação, e aquele rei ficou desesperado, achando que Israel poderia fazer a mesma coisa com a nação deles, com a nação de Moabe. E aí, irmãos amados, esse rei, ele mandou emissários para procurar ali aquele profeta que nós citamos aqui, o profeta Balaão. Balaão não morava ali perto, morava a centenas de quilômetros dali, e aquele rei, o rei de Moabe, Balaque, mandou seus emissários até Balaão, para que Balaão viesse ao seu encontro, e ele prometeu a Balaão que ele encheria Balaão de riquezas, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Para vocês verem assim, a confiança, e a fama daquele profeta em relação a essas determinadas coisas. E esse profeta, irmãos, quando recebeu esses emissários, ele falou para os emissários assim: eu vou consultar Deus para saber se eu posso ir ou não posso ir. E a Bíblia diz que Deus falou com Balaão dizendo assim: você não vai amaldiçoar este povo, porque este povo é abençoado. E nós começamos aí, irmãos, a ver a influência de Deus em relação ao mundo espiritual. Você não pode negar ao mundo espiritual e à sua fé que você é uma pessoa abençoada. Simplesmente porque você é povo de Deus. Simplesmente porque você pertence a Deus, você é abençoado. E ninguém pode negar isso no mundo espiritual. Não existe chance de uma pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, que entrega a sua vida a Deus, e essa pessoa não seja abençoada. É impossível, porque a palavra de Deus determinou isso, porque a palavra de Deus disse que assim seria, e foi isso que Deus disse
ali a esse profeta dizendo: você não vai amaldiçoar, porque é povo abençoado. Foi só essa a expressão de Deus naquele momento, naquele instante, para aquela vida. Assim como o povo de Israel estava ali, né, de frente ali, uma nação inimiga, nós também temos um inimigo que tenta a todo instante, né, destruir as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes talvez você ignore isso. E talvez você até ignore isso porque simplesmente Deus te guarda. E talvez você ignore isso simplesmente porque Deus não deixa o inimigo tocar em você. E talvez você ignore isso porque simplesmente, né, Deus está cuidando de você neste mundo. E aí o que acontece? As coisas das trevas, elas não têm autoridade e poder sobre a sua vida. Então talvez você ignore tudo isso, mas, né, isso tudo que nós estamos falando aqui existe. Isso tudo que nós estamos falando aqui faz parte das nossas vidas, né? E como nós somos ali tratados, cuidados por Deus, muitas vezes essas coisas parecem que não existem, porque simplesmente Deus não deixa que elas aconteçam nas nossas vidas. Eu me lembro uma vez, eu tive uma visão espiritual, num sonho, e eu estava assim num local, e era como se fosse assim uma casa no meio de um sítio, e ao redor do sítio não tinha nada, só tinha a casa. E a casa tinha uma área que rodeava, aliás, a casa tinha uma área que rodeava assim toda a casa. E eu lembro que eu estava ali naquela área, e minha família, eu lembro, até estava dentro da casa. E eu lembro que eu vi assim longe um leão. E esse leão de longe, ele olhou para mim e me viu, e ele veio com grande velocidade até se achegar ali àquela casa. E ele se achegou ali àquela casa e ele parou assim, muito próximo de mim, que eu estava na varanda, na área ali da casa. E ele olhava para mim e ele andava para lá e andava para cá, andava para lá e andava para cá. E eu falava assim para ele: você não pode entrar aqui. Você não pode simplesmente me atacar. Você não pode. E obviamente ali teve um objetivo de Deus naquela oportunidade desta visão. Mas é algo, irmãos amados, que faz parte da nossa vida, esse contexto espiritual, tanto aquilo que Deus falou para Balaão, quanto essa visão espiritual que eu tive em determinado momento da minha vida, há muito tempo atrás, né, para nos mostrar, né, que Deus é presente nas nossas vidas, nós enxergando ou não as ações de Deus, para que nós possamos ser pessoas abençoadas por Ele. E Balaão mandou um recado para aqueles homens que vieram ao seu encontro, dizendo assim: voltem para o rei, né, para Balaque, e digam para ele que ainda que ele me desse toda a riqueza do reino dele, eu não poderia fazer aquilo que ele faz, aquilo que ele pediu, porque simplesmente Deus não deixou. Irmãos amados, Balaão estava a cerca de 1000 quilômetros de distância da nação de Moabe, e aqueles homens voltaram e deram esse recado para Balaque, e Balaque falou assim: vou enviar homens mais honrados para procurar ali Balaão, para que ele venha para amaldiçoar esse povo. E ali, mais uma vez ali, né, aqueles homens foram até Balaão, e Balaão falou a mesma coisa: vou consultar Deus. E quando ele consultou Deus, Deus falou diferente. Deus falou assim para ele: você pode ir com esses homens, mas você vai fazer exatamente o que eu te disser para fazer. Você vai fazer exatamente o que eu te disser para você fazer. Então houve a permissão de Deus, e Deus foi
E Balaão foi, e aí há uma passagem muito interessante, eu não vou entrar aqui na ministração dessa passagem, né, que Deus falou com Balaão através de uma mula. Existia um objetivo nisso também, né, mas Balaão já chegou ali até Balaque, e Balaque levou o Balaão até um alto monte para que Balaão visse o povo de Israel, e a Bíblia diz que Balaão olhou e viu, né, de longe, de muito longe ali, o povo de Israel acampado, e ele falou assim: vamos fazer sacrifícios aqui a Deus, e eu vou orar a Deus, para que Deus diga aquilo que eu tenho que fazer. E ali eles sacrificaram a Deus, e Balaão ouviu a palavra do Senhor mais uma vez dizendo: você não pode amaldiçoar, porque este é povo abençoado. Foi aí que Balaão disse a primeira palavra profética a respeito do povo de Israel para Balaque, quando ele disse: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Ou seja, independentemente do coração daquele profeta, que ele queria as riquezas, ele queria as honras que Balaque poderia oferecer a ele, ainda assim Deus não permitiu que ele pudesse profetizar alguma palavra de maldição em relação àquele povo. E ali o rei Balaque, ele falou assim: então vamos para outro lugar, para outro monte, você vai ver o povo de Israel de outra posição. E eles foram para outro monte, e ali Balaão viu o povo de Israel ajuntado, mais uma vez, de outra posição, e ele falou: vamos sacrificar a Deus mais uma vez, e vamos o quê? Vamos ouvir a voz do Senhor mais uma vez. E aí ele fez os sacrifícios, e aí ele orou ao Senhor, e Deus veio e falou, e ordenou que ele dissesse a Balaque aquilo que você ouviu aqui. No versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar, ele abençoou, não posso revogar. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Como você pode ver, irmãos amados, o nosso Deus é aquele que honra a sua palavra nas nossas vidas. Se você olhar a palavra de Deus, que te promete tantas coisas, né? Ele te promete tantas coisas. Ele promete estar contigo, ele promete te proteger, ele promete te guardar, ele promete ser o guarda da sua vida, ele promete ser, né, uma muralha ao seu redor, ele promete ser ali, né, o teu Salvador. E quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias das nossas vidas e muitas vezes não nos lembramos da palavra, e quando nos lembramos da palavra, talvez as pessoas em determinado momento das suas vidas achem que aquelas palavras que Deus falou não valem para a sua vida. Nós, como homens de fé, como mulheres de fé, irmãos, nós temos que, nos apegar à palavra do Senhor. Se você não olhar a palavra do Senhor e compreender que essa palavra tem poder sobre as nossas vidas, se você olhar para a palavra do Senhor e não compreender que esta palavra, ela tem alvo certo que é a sua vida, tem alvo certo que é, né, você neste mundo, você com certeza não vai conseguir viver a plenitude que Deus deseja que você viva neste mundo. Muitas vezes o nosso inimigo, como aconteceu ali, né, com os inimigos de Israel, Amon, que tentou ali guerrear contra Israel e foi exterminado. Quantas vezes o nosso inimigo tenta vir com força e poder sobre as nossas vidas, mas nós temos que nos lembrar do poder da palavra do Senhor. E o Senhor diz, ele não mente, ele não se arrepende daquilo que ele fala. A palavra de bênção que foi lançada sobre a sua vida vale para a sua vida, queira Satanás ou não queira, né?
queira o mundo das trevas ou não queira, a palavra de bênção vale para a sua vida. A palavra de bênção de Deus para a sua vida não pode ser revogada pelas trevas, ela não pode ser revogada porque simplesmente Deus falou. Porque simplesmente Deus falou. O que nós temos que ter de importante nas nossas vidas é entender que nós temos que ser povo de Deus para nós sermos merecedores daquilo que Deus falou, para nós sermos o alvo daquilo que Deus falou, para que nós sejamos ali o motivo da promessa de Deus para as nossas vidas. Quando nós deixamos de ser povo de Deus, as palavras de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, elas não fazem parte da nossa vida. Elas não fazem parte da nossa vida porque simplesmente nós não nos encaixamos, né, naquelas pessoas que foram alvos da palavra de Deus. E você, sabe, não perca de vista isso, porque as pessoas estão destruindo, né, nas suas próprias vidas aquilo que Deus quer construir. Deus quer te dar uma família abençoada, mas as pessoas estão tirando Deus de dentro da família. Deus quer te dar, sabe, uma vida próspera, mas as pessoas estão tirando Deus da sua própria vida. Deus quer te dar, né, uma vida de paz, de alegria, mas as pessoas estão tirando Deus da sua vida. E consequentemente Deus não pode fazer aquilo que Ele prometeu, porque simplesmente as pessoas não fazem parte do alvo daquilo que Deus prometeu. Estão se negando a fazer parte daquilo que Deus prometeu. Isso, sabe, você enxerga comumente nas vidas. Comumente nas vidas. A falta de fé, a falta de compromisso com Deus, a falta de vontade de orar, a falta da oração, né? A falta da obediência a Deus, a fabricação dos próprios evangelhos, as pessoas fabricando os seus próprios evangelhos, né? Parte do evangelho vale, parte do evangelho não vale. Isso Deus falou e vale, isso Deus anulou, né? Esses dias eu vi um pastor, né, muito famoso aí, né, dizendo coisas terríveis em relação ao Antigo Testamento, anulando o Antigo Testamento completamente das vidas, transformando o Antigo Testamento numa mera história, né? Num livro de histórias, né? Coisas abomináveis que as pessoas às vezes falam e pregam, né? De forma completamente equivocada, fazendo com que as pessoas elas tenham uma Bíblia própria, né? Ou seja, determinadas coisas que estão na Bíblia, elas são ali adaptadas para um contexto de vida que as pessoas querem viver. Ou seja, querem viver as coisas que são de Deus de forma parcial, querem ter compromissos com Deus de forma parcial, né? Hoje em dia você ouve abominações terríveis, que as pessoas não precisam de igreja, que as pessoas podem viver Deus, né, sem a igreja, né, que as pessoas podem viver, né, as coisas santas de Deus sem estar em comunhão com Deus, simplesmente, né, dizendo que tem fé e acreditam que Deus existe. E a Bíblia diz que acreditar que Deus existe até o diabo crê. Não é suficiente, né? E não vai levar a pessoa absolutamente à salvação. E para nós remirmos o tempo hoje, irmãos, depois Balaão foi levado a um terceiro monte pelo rei Balaque para que ele tentasse amaldiçoar a Deus, e ele foi e viu novamente o povo de Israel ali de longe,
E desta vez ele nem foi orar ao Senhor. Ele simplesmente disse assim: Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas, quebrará os seus ossos e com suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Palavras maravilhosas mais uma vez, e o rei Balaque, ele ficou furioso, e ele falou assim para Balaão: por 3 vezes eu pedi para você amaldiçoar esse povo, e nas 3 vezes você, ao invés de abençoar, você amaldiçoou. E ele falou assim: agora você volte para sua casa, né, porque o teu Deus não deixou que você, né, alcançasse todas as bênçãos que eu ia lhe dar e as riquezas. Sabe, irmãos, quantas vezes, sabe, nós somos instigados pelas nossas emoções para amaldiçoar alguém. Às vezes as pessoas ficam com raiva, ou ficam tremendamente influenciadas pelas suas emoções, e desejam soltar palavras de maldição, e desejam soltar palavras, sabe, de destruição sobre determinada vida, sobre determinada causa, né? E é muito comum isso, e às vezes as pessoas até falam palavras que geram maldição sobre as outras pessoas, e elas nem estão, né, se apercebendo de que as suas palavras estão sendo palavras de destruição, ao invés de serem palavras de bênção, né? Você quer ver assim um exemplo? Às vezes as pessoas, né, passam por determinada situação e vem a outra pessoa e fala assim: né, ela vai ainda passar por isso que eu estou passando, ela ainda vai passar por isso que eu estou passando. Essa é uma palavra de completa destruição e de maldição sobre as pessoas, e que muitas vezes as pessoas falam, praticam, né, estão, né, completamente equivocadas, porque Deus deseja que nós sejamos abençoadores. Abençoadores. E olha, irmãos, quantas vezes as pessoas, elas se equivocam e se esquecem do poder da palavra, e você nunca se esqueça desta palavra: benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Se você é servo de Deus, todas as palavras de maldição, em primeiro lugar, caem por terra, e todas as palavras de maldição lançadas sobre você voltam para quem lançou. Assim como as palavras de bênção que são lançadas sobre a sua vida te alcançam e alcançarão também as pessoas pelas quais enviou a palavra, né? E que você tenha consciência disso. Todas as vezes que eu oro por uma pessoa, né, eu tenho convicção de que a pessoa está sendo abençoada, e eu também estou sendo abençoado, simplesmente porque Deus falou, simplesmente porque Deus, ele, né, desejou com que isso acontecesse, e faz com que isso verdadeiramente aconteça nas vidas. E nós temos que nos acostumar a olhar para a palavra, sabe, e ter temor da palavra também, nos alegrar na palavra, porque a palavra de Deus é grande alegria para as nossas vidas, mas a palavra de Deus deve gerar temor também em nós, por conta daquilo que é Deus, e simplesmente porque aquilo que Ele falou acontece. Aquilo que Ele falou acontece. E isso, irmãos amados, por isso nós temos que vigiar, por isso que nós temos que controlar as nossas emoções, o nosso ser, porque a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida sempre. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida sempre, né? E detalhes assim da palavra do Senhor muitas vezes passam desapercebidos pelas pessoas, e elas fazem coisas loucas, malucas, espiritualmente falando, e depois vão sofrer as consequências espirituais dessas atitudes loucas e malucas pelas quais elas praticam, né?
É assim a nossa vida. O teu inimigo não pode ir contra você. Ele não pode ir contra você, né? E eu vou dizer para você, o teu maior inimigo é você mesmo. Porque o teu inimigo não pode ir contra você. Mas quantas vezes nós estamos gerando sobre as nossas próprias vidas coisas ruins, ao invés de estarmos conquistando as coisas maravilhosas que Deus deixou para nós, não é? E viver as coisas boas de Deus é tão maravilhoso, irmãos. É tão gostoso. Viver as coisas que Deus, né, falou, né, lançar para nós, para dentro do nosso coração, aquilo que Deus falou, nos gera motivação, nos gera alegria, nos gera paz. E é impossível, irmãos. É impossível. Olha, ouça bem o que eu vou falar. É impossível o ser humano, o Filho de Deus, aquele que tem Deus no seu coração, permanecer prostrado quando ele se lembra da palavra de Deus. Ele não permanece prostrado. Aquele que é fiel a Deus e se lembra da palavra de Deus, é impossível permanecer prostrado, porque a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos levanta, a palavra de Deus nos faz ir em frente, a palavra de Deus, sabe, gera força, gera, sabe, vigor, para que nós andemos, né? Semana passada nós pregamos aqui a respeito de Elias ali no deserto, andando no deserto, quando Deus alimentou Elias para ele andar 40 dias, a palavra de Deus tem esse poder de nos alimentar, de nos dar vigor, para que nós possamos avançar, independente das lutas, tristezas, da dor, das fadigas. A palavra de Deus tem esse mérito. Então, se você um dia se ver prostrado, e todos nós não estamos assim, livres de em algum momento nos prostrarmos, mas é uma situação extremamente momentânea, porque o Senhor nos levanta, porque o Senhor nos põe de pé, porque o Senhor nos faz andar para frente, o Senhor nos faz, né, caminhar para a jornada que Ele deseja que nós caminhemos, e andando com vigor, para que nós possamos chegar aonde Deus deseja que nós devamos chegar. A nossa vida com Deus é assim, irmãos. Então, quando você vê uma pessoa prostrada, uma pessoa que não consegue se levantar, tem algo de espiritual ruim nesta vida. Precisa de oração, precisa de uma palavra de bênção, uma palavra de exortação. A pessoa precisa ser orientada, e você tem que discernir isso sem julgar, porque não cabe a nós julgarmos, cabe a nós obedecermos a Deus e fazer conforme Deus nos ensinou na sua palavra, né? Compete a nós, né? A autoanálise faz com que, né, nós sempre evitemos esses momentos na nossa vida. Mas se alguém está fraco, está passando por situações desse tipo, o Deus tem poder para fazer essa pessoa levantar através de uma oração sua, de uma palavra exortativa sua, de uma palavra de bênção sua, para que essa pessoa possa avançar e vencer essa luta terrível. Mas eu vou dizer para você mais uma vez, você não deveria passar por situações como essas. E se você está passando, ou se você um dia passar, é porque você está fraco espiritualmente, e você precisa ser fortalecido espiritualmente, para que Deus possa o quê? Continuar fazendo aquilo que Ele deseja fazer, do jeito que Ele quer continuar fazendo, do jeito que Ele quer fazer, né? Quando você ouve assim, quando você ouve um profeta recebendo uma palavra de Deus, e Deus falou assim: vá lá e fale para o rei Balaque, né? Ele não falou porque ele estava sentindo, né? Deus falou assim, quando Balaão entrou na presença de Deus, falou assim: vai lá e fale para o rei. E ele disse: contra Jacó não vale encantamento. Não vale encantamento, né? Nem adivinhação contra Israel. Ou seja,
é uma palavra, irmãos, que deveria destruir todo o teu temor em relação a obras das trevas, né? Macumbarias, trabalhos que são feitos para destruir, para aniquilar as vidas. Não vale encantamentos. Cai por terra, irmãos. Cai por terra. Sabe, as pessoas às vezes, elas não vivem a fé suficiente para viverem o poder de Deus nas suas vidas, e são alvos fáceis, né, das artimanhas das trevas, porque simplesmente não acreditam no poder da palavra do Senhor. Então você pode lutar, você pode guerrear, você pode ir em frente, porque não vale encantamento sobre a tua vida. Você não precisa ter medo, irmãos, você não precisa ter medo das trevas. Quem tem que ter medo das trevas é você. Aliás, quem tem que ter medo das trevas é Satanás, são os demônios que tentam agir na sua vida. Ele que tem que ter medo de você, né? Conforme Balaque estava com medo. Balaque estava com medo de um povo que tinha Deus como seu Senhor. Todas as vezes que nós deixamos o medo dominar as nossas vidas, o medo espiritual dominar as nossas vidas, demonstram que nós temos pouca fé, ou sabedoria de Deus, ou sabedoria de Deus. Está faltando sabedoria ou está faltando fé? Está faltando sabedoria ou está faltando fé, né? E nós devemos sim, sabe, nos levantar como uma leoa, conforme disse aqui Balaão, porque é assim que Deus nos enxerga. É assim que Deus vê. E é interessante porque tem o leão e a leoa, né? Quem caça é a leoa, né? O leão fica lá quietinho no canto dele, lá esperando a leoa caçar, né? Quem caça é a leoa. Então Deus usa dessa expressão para que nós possamos o quê? Agregar a nossa fé às nossas vidas. E para nós avançarmos um pouquinho, irmãos, Balaão então ele recebeu ali as palavras do Senhor. Balaão fez aquilo que Deus disse quando ele falou, né, que permitiu que Balaão fosse até Balaque. Deus falou: fale somente aquilo que eu te ordenar. E Balaão fez isso, e aí ele perdeu todas as riquezas, né, que Balaque tinha prometido para ele, e ele voltou para casa. Só que existe, irmãos amados, algo interessante em relação à obra de Balaão, porque Balaão, ele estava interessado nas riquezas que ele poderia receber pelas palavras que ele havia profetizado ali, ou que ele deveria profetizar. E a Bíblia diz que quando Balaão voltou ali para a sua terra, Deus ordenou que Moisés aniquilasse os midianitas, que era outra nação. E Balaão foi morto pelo povo de Israel juntamente com os midianitas. Ele estava ali na região de Midian, e ele foi morto ali pelo povo de Israel, né? Durante essa batalha com os midianitas. Aí talvez você fale assim: pô, mas ele não obedeceu a Deus, mas ele não fez aquilo que Deus tinha ordenado para ele fazer. Como que essa situação toda aconteceu aí? Por que essa situação toda aconteceu? E por que Balaão é chamado de profeta maldito na Bíblia? E é importante que muitas vezes, sabe, você se lembre que a palavra de Deus, ela é verdade para a sua vida, deve ser verdade para a sua vida de forma plena. Balaão realmente ele falou tudo aquilo que Deus havia dito para dizer a Balaque. Mas Balaão, conhecendo Deus como ele conhecia, Balaão conhecendo a nação de Israel como ele conhecia, através das palavras proféticas que Deus deu a ele ali, dizendo: é povo abençoado, é povo que luta e devora os seus inimigos, é povo que não poderá ser destruído, né? Conhecendo então, né, Deus como Balaão conhecia, conhecendo o povo de Israel como Balaão conhecia, o que ele fez? Ele deu um conselho para Balaque.
Ele falou assim: você não pode destruir esse povo, porque Deus está com ele. E a Bíblia diz que ele deu um conselho então, dizendo assim: envie as suas mulheres ao arraial do povo de Israel, e lá vocês convençam este povo a cultuar o Deus de vocês. Lá vocês convençam o povo a se prostituírem e a cultuar o Deus de vocês. E foi exatamente o que o rei fez, e eu vou dizer para você aqui. Logo após Balaão voltar para a sua terra, no capítulo 25, diz assim: quando Israel estava em Setim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Assim como Deus disse a Balaão que era povo indestrutível, assim que o povo de Israel começou a pecar e a prostituir-se com aquelas mulheres de Moabe, e a cultuar e comerem coisas sacrificadas a Baal. Baal é Satanás, né? É o diabo, Baal-peor. Ele, assim que esse povo fez isso, a Bíblia diz que a ira se acendeu no coração de Deus, e Deus enviou uma praga e milhares de pessoas foram mortas. E Deus ordenou a Moisés que todos que praticaram essa atitude fossem mortos à espada, fossem exterminados à espada. O indestrutível, o povo indestrutível, pela palavra do Senhor, pela promessa de Deus, começou a ser destruído pelas suas próprias atitudes, começou a ser destruído, né, pelas suas atitudes malditas, deixando Deus de lado, né, cultuando a deuses estranhos, servindo a deuses estranhos, comendo coisas que não podiam comer, coisas sacrificadas a esses deuses, e consequentemente, conforme diz a Bíblia, a palavra de Deus diz: a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Para vocês verem, irmãos amados, como uma pessoa, ela pode se autodestruir, como uma pessoa pode gerar maldições sobre a sua própria vida. Povo abençoado começa a ser amaldiçoado pelas suas próprias atitudes. As palavras de maldição não têm poder sobre a vida da pessoa, mas as suas atitudes têm poder para gerar maldições sobre elas mesmas. Está compreendendo, irmãos amados, a responsabilidade espiritual que existe nas nossas vidas? Você está compreendendo, né, de que você é a peça mais importante para que você tenha uma vida abençoada? Você, né, é o causador das bênçãos de Deus na sua vida, ou das maldições de Deus na sua vida? Você é o causador disso, você é aquele que motiva isso. Nós motivamos Deus a nos abençoar, nós motivamos Deus a gerar sobre nós o poder da sua palavra, a fazer cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Nós temos esse poder, irmãos, de destruir as nossas próprias vidas espiritualmente falando, ou de gerar sobre as nossas vidas bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos muito grandes, né, conforme as promessas do Senhor. E depois, né, que nós lemos esses 3 versículos apenas,
ainda no capítulo 31 de Números, né, você vai encontrar assim, né, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 16. E mataram todos os homens, os midianitas, conforme eu falei, né? E mataram todos os homens, mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Versículo 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Para vocês verem, irmãos amados, sabe, né, a verdade de tudo aquilo que aconteceu nesse episódio, nessa história relatada em alguns versículos da Bíblia. Deus não deixou impune um profeta que era usado por ele para, né, profetizar a verdadeira palavra do Senhor. Deus, né, amaldiçoou aquele homem por conta de uma atitude, assim como o povo foi amaldiçoado pelas suas atitudes. Aquele que motivou aquelas atitudes, que foi Balaão, foi completamente amaldiçoado e morto por ordenança do próprio Deus. Sabe, irmãos, a gente vê hoje, né, no meio evangélico, falamos de coisas tão terríveis aqui que as pessoas praticam, né? Amaldiçoam, falam que não precisa de igreja, falam que pode ter uma vida saudável, né? Independentemente de cultuar, adorar a Deus, de ter momentos ali pessoais com Deus e outras coisas mais aí que as pessoas hoje falam. Pessoas que colocam na frente o interesse financeiro da igreja, né, em relação ao interesse de Deus, que é salvar. Quantas coisas abomináveis nós estamos vendo, mas entenda e compreenda, irmãos amados, que todos esses homens que praticam isso e ensinam as coisas erradas serão destruídos por Deus. Aqueles que fazem alguém pecar será destruído de forma terrível por Deus. Aquele que motiva alguém a pecar será destruído pelo poder de Deus. Aquele que peca morrerá, mas aquele que fez pecar, que ensinou a pecar, que ensinou o engano, também morrerá. Deus não está cego, surdo. Deus não está cego e surdo, Deus está vivo, enxergando todas as coisas, e o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá sobre todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, né? Reis, né? Profetas, sacerdotes, qualquer que seja a pessoa, o juízo de Deus virá sobre ela. E o juízo de Deus, ele é sempre, né, muito forte, tanto para a bênção como para a maldição, para a destruição. Então, você fique em paz no seu coração. O seu Deus é aquele que não mente e não se arrepende daquilo que ele fala. O teu Deus é aquele que jamais deixará de cumprir a sua palavra. O teu Deus reina, e o teu Deus tem autoridade sobre todas as coisas neste mundo tenebroso, né? E se esse mundo está caminhando para a destruição, é porque esse mundo resolveu viver sem Deus. É porque esse mundo se nega a viver Deus e procura viver a mentira do diabo em relação ao próprio Deus, e procura viver, né, a palavra de Deus que não é de Deus, e procura viver os seus próprios ensinos, e procura viver ali um ritmo, uma condução
que a sociedade e Satanás estão influenciando. E tudo isso, irmãos, vai acabar. E o juízo de Deus prevalecerá, né? O juízo de Deus sempre prevalecerá. E as coisas são de Deus serão manifestas sempre, para o bem ou para o mal. Que você compreenda isso e entenda isso, né? Que um homem, um profeta, por causa dos seus desígnios, por causa dos seus interesses pessoais, foi destruído por Deus, por conta de um erro que ele cometeu em relação aos interesses pessoais que ele tinha de adquirir riquezas. Que você, sabe, nesta manhã, que você olhe para Deus, né, e compreenda que você é verdadeiramente uma pessoa abençoada. Que você não tenha medo. Não tenha medo das trevas, porque as trevas não podem revogar a palavra do Senhor. E que você, num momento de angústia e tristeza e dor, você se lembre das promessas de Deus e você se levante. E vá em frente. E vá em frente. Porque Deus, Ele estará contigo sempre. Conforme diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não mente. Fique de pé, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou abençoar a sua vida nesse instante, neste momento. E essa palavra de bênção vai atingir o teu coração, porque você é pessoa abençoada. O alvo de Deus é você. O alvo de Deus é você. Você tenha fé e acredite que o objetivo de Deus hoje é aumentar a tua fé. E você compreender que no mundo espiritual, você tem autoridade de Deus para vencer qualquer inimigo, porque o teu inimigo tem medo de você. O teu inimigo tem medo de você. Ele tem medo de você. Você não deve ter medo dele, porque a verdade é que ele tem medo de você. Quando você enxerga a verdade e vive a verdade, você é como uma leoa que ataca. Deus vivo e Senhor dos exércitos, Pai, oramos e rogamos a Ti, Senhor da glória, neste momento, Senhor. Ó Deus exaltado e reglorificado, Pai. Ó, nos levantamos mais uma vez para abençoar, porque é povo abençoado, Senhor. Nos levantamos mais uma vez, Senhor, para declarar a vitória, porque é povo vitorioso, Senhor da glória, Pai. Nos levantamos mais uma vez para declarar, Senhor, de toda a glória, que são pessoas fiéis, Senhor, de toda a terra, Pai. São pessoas fiéis, Senhor, que te buscam, que te adoram em espírito e em verdade, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, Tu és, Senhor, forte e poderoso, Senhor da glória, Pai. Quem poderá revogar a Tua palavra, Senhor? Quem poderá, Senhor, contradizer, Senhor, aquilo que Tu, Senhor, disseste, Senhor da glória? Quem poderá se levantar contra Ti, Senhor? Quem poderá se levantar contra o Senhor Deus Todo-Poderoso? Quem poderá se levantar? Nosso Deus esmaga com o seu pé, esmaga com o seu pé os nossos inimigos. Ele esmaga com os seus pés.
o teu inimigo. Labarroudecanda, labalabalabalabalabalabaxéia, serebicanda, labalabalabalabalabas. Oh Deus, exalta o teu nome agora nestas vidas, Senhor. Oh Deus, é povo vitorioso, Senhor. É povo, Senhor, da glória, Pai, que avança, Senhor, de toda a terra, Pai, e pisa, Senhor, de toda a glória, Pai, e pisa, Senhor, nos despojos do inimigo, Senhor da glória. Assim como tu pisas, Senhor, de toda a glória no nosso inimigo, Senhor da glória, nós pisamos, Senhor, Pai Santo, nos despojos dele, Senhor da glória. Pisamos nele, Senhor da glória, Pai, porque simplesmente tu estás conosco, Senhor da glória, Pai. Simplesmente tu estás conosco, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa este povo, Senhor, porque é povo irresistível, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja com o teu óleo precioso, com a unção do teu Espírito Santo, Senhor. Eu abençoo, Senhor, mais uma vez, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Aleluia.